Boa noite. No ar, o Jornal da Noite, edição de sábado, 21 de junho de 2025. Seguimos com as notícias que marcam a atualidade nacional. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. O presidente da República, Daniel Chapo, convidou hoje aos moçambicanos do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico e, em particular, aos residentes da região do Grande Maputo a correrem em massa ao estádio da Machava na quarta-feira para assistirem ao jubileu da independência nacional. Chapo lançou este convite no final da visita que efetuou este sábado ao mítico recinto desportivo que, 50 anos depois, vai ser palco da reconstituição do 25 de junho de 1975. Moçambique já independente. Mesmo local, completamente reabilitado, outros personagens 50 anos depois. O país e o mundo vão parar literalmente na quarta-feira para assistir à reconstituição da Proclamação da Independência Nacional. Evento solene a ser dirigido pelo Presidente da República, Daniel Chapo, que na manhã deste sábado foi ver de perto o andamento dos trabalhos de acabamento que decorrem no palco principal do evento, o Estádio da Machava. Achamos que está a correr bem, por aquilo que os colegas que estão aqui a fazer o trabalho nos comunicaram até ao dia 24. Portanto, terça-feira vai estar tudo completamente a postos e vai ser feito o último ensaio para que no dia 25 de junho, ao comemorarmos os 50 anos da nossa independência nacional, possamos, portanto, ter tudo em condições e possa correr a festa em perfeitas condições. O chefe de Estado usou a ocasião para convidar os moçambicanos, independentemente dos seus credos políticos, a se juntarem aos festejos do Jubileu da Independência. Convidar a população moçambicana do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico e, em particular, do Grande Maputo, estamos a falar de Maputo cidade e Maputo província, para no dia 25 de junho todos os caminhos, portanto, irem dar aqui ao Estádio da Machava. Está completamente reabilitado. Queremos endereçar os nossos parabéns aos Caminhos de Ferro de Moçambique, a nossa empresa pública, que faz 130 anos e tem, portanto, o Estádio da Machava completamente reabilitado. E isto faz parte das comemorações desta nossa grande empresa pública, os Caminhos de Ferro de Moçambique, que faz 130 anos e nos oferece este presente, que é um presente para toda a população moçambicana. Como tem sido seu apanágio desde que chegou ao poder em janeiro, Daniel Chapo puxou do seu habitual discurso apelativo para reiterar a necessidade dos moçambicanos viverem num ambiente de harmonia. Não há paz, ou melhor, não há desenvolvimento sem paz e segurança. Daí que a paz e a segurança são bens fundamentais, por isso nós temos trabalhado do Rovuma ao Maputo a falar com a nossa população para que nós possamos combater discursos de ódio, discursos de divisão, possamos combater atos de violência entre as populações. O mais importante é que cada um de nós tem que fazer a sua parte para manter a paz, a reconciliação e, sobretudo, o amor ao próximo e a irmandade. Dados em poder da MBC-TV indicam que cerca de 40 mil pessoas são esperadas no Estádio da Machava na quarta-feira para as celebrações do 25 de junho, que marca os 50 anos da independência nacional. Entre os presentes, contam-se 36 chefes de Estado e de Governo de países amigos, entre outros convidados. Os portões serão abertos às 5 horas da manhã para permitir a entrada em tempo útil do... Luís Bernardo Onwana afirma que o crescimento demográfico descontrolado anulou todos os avanços que o país registrou ao longo dos 50 anos de independência. O escritor, autor da icônica obra Nós Matamos o Cão Tinhoso, o Dia da Independência Nacional, que se assinala a 25 de junho, deve ser comemorado por todos os moçambicanos por marcar a fundação do Estado.
Autor da icônica obra Nós Matamos o Cão Tinhoso, publicada em 1964, um livro que retrata a realidade social e política do colonialismo português em Moçambique, Luís Bernardo Onwana é uma das vozes mais reputadas do país após independência. Com uma trajetória ativa na política e na cultura nacional após independência, foi nomeado secretário de Estado da Cultura em 1982 e depois ministro da Cultura em 1986. Apesar de reconhecer que o país registrou progressos ao longo das 5 décadas da sua existência como um Estado independente, o escritor apontou o crescimento populacional descontrolado como um fator que tem estado a anular todas as possibilidades de desenvolvimento e crescimento da nação moçambicana nas suas mais variadas áreas. Mas, infelizmente para nós, esses avanços não foram o suficiente para responder à nossa taxa de natalidade. Portanto, o aumento da população apagou muitas das coisas boas que se fizeram. É certo que também há coisas que perturbaram a ação governativa e que fizeram com que as boas medidas que foram tomadas não surtissem o efeito desejado. Segundo Luís Bernardo Onwana, que falava com exclusividade para a MBC-TV, o momento atual deve ser usado para a consolidação dos ganhos da independência, que foi conquistada com muito sacrifício. O regime, com poucos quadros, com poucos meios, fez o que pôde. E há avanços. Nós temos é de consolidar esses avanços. Nós temos de fazer com que esses avanços não sejam revertidos. Luís Bernardo Onwana almeja ver uma sociedade uno e indivisível na celebração do Jubileu da Independência, por, na sua opinião, ela representar o maior ganho da história do país que o viu nascer. A independência é sagrada, a gente festeja a independência, independentemente do que esteja a acontecer. Somos soberanos, estamos construindo o nosso futuro com as nossas mãos e da maneira como podemos, nestas circunstâncias. E isso é bom, isso é são, isso é importante, isso é positivo. Em 1987, Luís Bernardo Onwana tornou-se o primeiro moçambicano a integrar o Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, UNESCO, um dos 3 órgãos principais da organização, responsável por preparar o trabalho da Conferência Geral e supervisionar a execução de seu trabalho. Anos depois, Onwana também foi diretor do escritório regional da UNESCO na África do Sul. O vice-presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Moçambique, Arlindo Guilamba, considera que Moçambique enfrenta 2 grandes desafios para alcançar uma verdadeira independência: o combate à pobreza e à corrupção, males que continuam a afetar de forma significativa o desenvolvimento do país. Cultor de Direito, Arlindo Guilamba, vice-presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Moçambique, foi orador do simpósio subordinado ao tema Corrupção ontem e hoje, que caminhos para um Moçambique mais íntegro nas próximas décadas. A convite da MBC-TV, analisou os avanços e desafios do país nos últimos 50 anos de independência, tendo apontado a corrupção e a pobreza como os principais entraves do desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. Os grandes desafios que se colocam agora é, sobretudo, a questão do combate à corrupção, que é o caso que nos leva a este simpósio, e também, em paralelo a isso, a questão do combate à pobreza. Creio que o elemento pobreza nestes 50 anos foi aquele que não teve grandes avanços, ou seja, não teve um desenvolvimento positivo no sentido de as pessoas sentirem que, de facto, o combate à pobreza. Para a Guilamba, o setor da justiça tem um papel ímpar na construção do Estado de Direito através do combate aos crimes complexos que têm atrasado o progresso do país. Do ponto de vista daquilo que é a nossa área, na área do judiciário, há uma pressão enorme no sentido de que
esta área possa trazer resultados palpáveis, sobretudo no que diz respeito ao combate à corrupção, no que diz respeito ao combate aos raptos e aos crimes de diversa natureza e que desestabilizam, de certa forma, aquilo que é o desenvolvimento econômico do país. O causídico apontou igualmente o crescimento demográfico descontrolado como um fator a ser tido em conta, pois impacta, na sua opinião, no desenvolvimento e crescimento econômico. As nossas instituições não acompanharam convenientemente a evolução demográfica. Eu creio que os 50 anos tornaram o país a crescer do ponto de vista demográfico, e este é um problema também mundial. Repare que os nossos dados estatísticos mostram que a população cresce de forma galopante. E quando é assim, é preciso que o Estado tenha capacidade de poder prover o sustento, prover a saúde, o bem-estar a estas populações. Moçambique celebra 50 anos de independência a 25 de junho corrente, num contexto de crise social e política que demanda reformas profundas no sistema de governação do país. Moçambique, Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Fica para trás o espaço 50 anos de independência. Seguimos com outras notícias. Samora Machel, o homem que proclamou a independência nacional a 25 de junho de 1975, é desde ontem doutor honoris causa em educação pela Universidade Eduardo Mondlane. O título póstumo que lhe foi atribuído pela mais antiga instituição de ensino superior do país enquadra-se nas comemorações dos 50 anos da fundação do Estado moçambicano. No dia em que se assinalou o aniversário de nascimento de Eduardo Mondlane, 20 de junho, a universidade que leva o seu nome outorgou a título póstumo ao primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, com o grau de doutor honoris causa. É o reconhecimento desta instituição, 39 anos depois da morte de Samora Machel, pelo seu contributo na fundação do Sistema Nacional de Educação, que incentivou a criação de políticas públicas para cultivar uma nova consciência social, assente na rejeição do individualismo e na valorização do coletivo, e cuja governação implicou reformas sociais significativas na saúde, na educação, instituindo o acesso universal a serviços básicos por todos os moçambicanos. A prole, incluindo a viúva do antigo estadista, testemunhou o ato, mas foi Luís Bernardo Ronguana quem falou em nome da família Machel. Mas todos nós sentimos, e é manifesto, que este doutoramento honoris causa era já longamente devido. E é isto o que venho agradecer e é isto o que me compete sublinhar. Entre os convidados, a cerimônia de outorga de Samora Machel, a figura de peso foi o 5º presidente da República, Daniel Chapo, que à saída do evento falou do legado do antigo estadista. Todos nós como moçambicanos, nestas festividades rumo aos 50 anos da independência, veio mesmo a calhar um momento certo para o reconhecimento deste filho de moçambicanos, que foi o primeiro presidente da República de Moçambique independente e que achamos que os seus valores devem continuar a ser preservados pela juventude. Muito obrigado, Senhor. A outorga, a título póstumo com o grau de doutor honoris causa a Samora Machel, foi decidida pelo Conselho Académico da Universidade Eduardo Mondlane, confortado pelo artigo 14 da Lei do Ensino Superior e no regulamento de atribuição de títulos honoríficos da mais antiga instituição de ensino superior do país. O Gabinete de Reformas de Projetos Estruturantes, instituição adstrita à Presidência da República, tem a digitalização como máxima prioridade, por entender este processo uma das ferramentas que apresenta soluções de grande impacto para vários desafios sociais e econômicos que Moçambique enfrenta.
Criado em fevereiro deste ano, o Gabinete de Reformas de Projetos Estruturantes, adstrito à Presidência da República, tem a responsabilidade de assessorar o chefe de Estado na implementação de reformas económicas e sociais para responder à pressão da população exercida particularmente durante o período pós-eleições de outubro de 2024, largamente criticada em vários espaços de debates, sobretudo no setor privado. A função pública é apontada como sendo uma área com grande carga de burocracia que impede o desenvolvimento de Moçambique. Central na questão das reformas lideradas pelo Gabinete de Reformas de Projetos Estruturantes, a digitalização é apontada como sendo uma das áreas que vai contribuir na simplificação de procedimentos, estando por isso no topo das prioridades para ser implementada dentro de um prazo médio, revela Yara Melo. Dentro daquilo que são as reformas prioritárias, a grande filosofia aqui é servir o cidadão aonde ele está. E nós vamos usar a digitalização como instrumento. De que forma? Nós pretendemos efetivamente garantir a integração de vários sistemas do Estado num único portal, que vai permitir que cada cidadão possa aceder à sua informação, possa emitir documentos relevantes como o BI, o passaporte, a carta de condução e não só, também os pagamentos. E aqui estamos também a integrar vários sistemas que estão atualmente em uso num único portal, para permitir aqui maior eficiência, controle e qualidade e competitividade na nossa economia. A energia, outro ramo estruturante no desenvolvimento econômico do país, coube o prazo de implementação a médio e longo prazo, tendo sido agregado no pacote de reformas de infraestruturas do país. As de longo prazo tem dentro do seu pacote várias estruturantes, nomeadamente as de infraestruturas, e aqui estamos a falar não só das estradas, dos portos, mas também de um fator-chave que é a energia e que vai jogar um papel muito relevante, quer na sociedade, quer na indústria. Então, estas efetivamente podem levar algum tempo. Yara Melo acrescentou que as reformas estão a ser também extensivas à educação e à saúde, devido à necessidade de introdução de novas estruturas de funcionamento e modelos de soluções que se ajustem aos desafios que estes setores enfrentam, sobretudo no provimento de serviços básicos de qualidade para a população. O presidente do Pelouro da Indústria na CTA, Mubarak Razak, admite que a redução do preço do diesel poderá permitir que alguns produtos cheguem ao consumidor final a preços acessíveis. Contudo, Mubarak sublinha que o reajuste não será suficiente para garantir a recuperação das indústrias destruídas durante as manifestações pós-eleitorais de outubro do ano passado. Diesel, motor de desenvolvimento do setor industrial em Moçambique, viu o seu preço cair de 86 meticais e 79 centavos para os atuais 79 meticais e 80 centavos por litro na última quinta-feira. É seguramente uma das maiores ou mesmo a maior redução de preço deste combustível nos últimos 10 anos. A revisão em baixa de petróleo poderá influenciar na queda de preços de alguns produtos essenciais no mercado, anteviu o presidente do Pelouro da Indústria na CTA, Mubarak Razak. O preço do combustível tem um impacto direto na economia, principalmente para a indústria e para a indústria de transporte. Quando se faz uma redução do combustível, o primeiro impacto sente-se na parte de transporte. Nós, como dependemos muito de transportes de matéria-prima, dependemos de transporte para fazer a entrega do nosso produto, baixando aí já, em parte, tem um impacto positivo em relação ao preço do transporte. E em relação às indústrias, não são muitas indústrias que usam o combustível, o diesel, que neste caso é o diesel e a gasolina, para os seus processos produtivos. Para aqueles que usam, realmente vai baixar, mas tudo isto é em cadeia. Vai baixar, baixando o preço do produto, aumenta a competitividade, então a produção aumenta. Então, isto é tudo assim, formulado em cadeia. Contudo, Mubarak admitiu que o reajuste dos preços dos combustíveis
não será suficiente para ajudar as indústrias a recuperar-se dos danos causados pelas manifestações violentas registradas a seguir às eleições de 9 de outubro. Está-se neste momento numa altura de recuperação ainda. E o impacto do combustível em si não traz assim muitos benefícios, porque o que se precisa nessas indústrias que tiveram problemas, as indústrias, o que aconteceu é um investimento, principalmente na área de equipamento, na área de recuperação dessas indústrias e na recuperação daqueles ativos que foram perdidos. Então, tudo isto pode juntando, se conseguir fazer tudo, realmente há de haver um bom benefício. Os novos preços de combustíveis entraram em vigor na quinta-feira e são válidos nas cidades portuárias de Maputo, Beira, Quilimane, Nacala e Pemba. A redução abrangiu outros produtos petrolíferos, menos o gás de cozinha. E assim chamamos o primeiro intervalo desta edição do Jornal da Noite. Voltamos dentro de instantes. Colocar o Pacheco como diretor-geral do CIS, pronto, ele é um quadro competente, é uma pessoa de capacidade, mas se fosse eu a dar a opinião a quem tinha que nomear, eu não aconselharia a fazer isso. O Estado moçambicano não tem mecanismo para punir de forma exemplar pessoas que lesam o Estado em 2 bilhões. E pune mais uma pessoa que é acusada de 100 milhões de meticais. 100 milhões de meticais, apanha 16 anos. 2 bilhões de dólares, apanha 10. Isso é incrível. Já não é o mesmo Venâncio que pode ser perseguido judicialmente por um tribunal distrital. Ele tem imunidade, é membro do Conselho do Estado, tem que ser ouvido por um tribunal superior, um tribunal supremo. Tribunal Supremo ou Procuradoria-Geral da República. Acompanhe logo após o Jornal da Noite aqui na MBC TV. O elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. E o Play, a tua maneira. E o Play, a tua conexão, as tuas escolhas.
Uplay com a TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. Uau! TMT, o mundo digital em sua casa. Nós estávamos no processo que começou em 1987. O processo de liberalização da economia, o processo de reestruturação da banca. Até então, o Banco de Moçambique funcionava como banco comercial e também banco central. Como na prática não é possível ser árbitro e jogador, e era importante fazer essa distinção. E foi necessário, então, criarmos uma lei orgânica que é para, pelo menos, reforçar o papel do Banco Central e poder, de facto, dinamizar o processo também de simplificação, o processo de criação de novas instituições financeiras que estavam em curso. E depois tivemos, então, formalmente, a lei orgânica 1/92. Aí sim já está muito clara a função do Banco Central, a função de supervisor do sistema, a função de gestor da política cambial e também de supervisor do sistema e banqueiro do Estado. Banco de Moçambique, por um mitical estável e um sistema financeiro sólido e inclusivo. Jovens devem ser vigilantes, não podem ser adrabados. O país não se vende. Os jovens têm que defender esse país. Onde devem ir buscar a inspiração é nos combatentes da luta internacional. A sociedade deve olhar com bons olhos o papel dos veteranos como um grupo de pessoas que sacrificaram-se e contribuíram para a independência desse país. A sociedade tem que convidar os veteranos a irem para as universidades, irem para as escolas, para falarem o que é isto, amar a pátria. Não perca no domingo às 19 horas, aqui na MBC-TV. De volta à segunda parte do Jornal da Noite da MBC-TV. A Fundação Merck vai disponibilizar a Moçambique 140 bolsas de estudo para o reforço da formação de profissionais de saúde e apoio à educação de raparigas vulneráveis. A primeira-dama que recebeu o apoio deixou claro que o seu gabinete não vai tolerar atos de corrupção nem qualquer tipo de influência no processo de atribuição das bolsas. Conseguimos também obter mais patrocínio de 140 bolsas, das quais 100 para o pessoal médico e enfermeiro e 40 bolsas para as nossas raparigas das nossas comunidades que mais precisam de apoio para elas continuarem a estudar para seguir em frente com o seu futuro. Queremos acreditar que nós, como gabinete, seremos fiéis. Nós, como gabinete, damos a tolerância zero
contra a corrupção, contra tráfico de influência. Se nós descobrirmos que alguém pagou ou alguém foi cobrado para poder ingressar nessas bolsas, iremos cancelar automaticamente o ingresso desta pessoa, desta rapariga, deste enfermeiro ou deste médico. E que esses médicos e enfermeiras também venham lá dos nossos distritos, que sejam enfermeiros e médicas que possam representar o nosso país, do Zumbo ao Índico, que sejam escolhidos em todos os distritos da nossa província e do nosso país, que não haja exclusão. Morreu na noite de ontem o jornalista moçambicano Atanásio Marcos, vítima de doença. Com mais de 20 anos de carreira, Atanásio Marcos se destacou na sua trajetória como jornalista e apresentador de alguns dos principais serviços noticiosos da televisão moçambicana. O jornalista era amigo da MBC-TV, onde chegou a participar como entrevistado num dos programas deste canal. Que boa noite, já está no ar o telejornal. Acompanhe lá mais para diante os detalhes desta notícia. Para já. Calou-se, em definitivo, nesta sexta-feira, uma das vozes mais emblemáticas do telejornalismo moçambicano. Atanásio Marcos perdeu a batalha que travava contra a doença que o apoquentava fazia 2 meses. Morte ocorrida em casa, tinha recebido alta na quinta-feira após internamento longo no Instituto de Coração, uma unidade hospitalar de cuidados especiais em Maputo. Com mais de 20 anos de carreira jornalística, Atanásio Marcos exercia até a data da sua morte as funções de jornalista, apresentador e diretor comercial na televisão de Moçambique, de que era quadro há mais de uma década. Na televisão pública, também assumiu o cargo de delegado provincial em Sofala. Com passagem pela Rádio Moçambique, foi como jornalista e apresentador do Grupo Soico que ganhou notoriedade. Marcos era telespectador da MBC-TV e amigo muito próximo de alguns membros de direção deste canal. Aliás, a convite da MBC-TV, participou no passado dia 18 de novembro de 2024 no programa 10 Minutos com a Política, tendo na ocasião partilhado suas reflexões sobre a situação sociopolítica do país. A seguir às gerais de 9 de outubro, vivia-se um dos períodos mais tenebrosos da democracia multipartidária de Moçambique. Longe das câmaras, o jornalista era conhecido pela sua irreverência, espontaneidade, um gentleman com e sem gravata, um bom pé de dança, um amante da vida. Atanásio Marcos perdeu a vida aos 44 anos, deixando viúva e 3 filhos. Com esta notícia triste, encerramos a presente edição do Jornal da Noite. De referir que neste sábado não temos, portanto, o habitual opinião de Elísio Macamo. Assim que para si que nos acompanhou, o nosso muito obrigado e nos despedimos com promessas de cá voltarmos na próxima oportunidade.